Boa tarde, como estão? Estamos aqui na nossa estreia do nosso programa, Sempre Alerta Escoteiro. Aqui com o Antônio Elson Santana, é um prazer estar com você aqui. Também é mais conhecido como Chefe Santana, né? Exatamente. Então, a gente abriu esse programa para falar sobre escotismo e nada mais, nada menos chamar um chefe que está aí já há 43 anos de movimento escoteiro, né? Exatamente. Eu fico feliz, né, pelo convite, eu fiquei honrado por ser o primeiro, e eu sou o cara que mais torce por você depois da sua mãe, sou eu. Te conheço a história, conheço como que você começou no movimento escoteiro e onde você está chegando agora. Só tem realmente espelho para todos, né? Sucesso é o primeiro programa de muitos e muitos e muitos, pode ficar tranquilo que vai aumentar bastante. E estamos aí para falar um pouquinho sobre a minha história, sobre a minha vida dentro do movimento escoteiro, as coisas boas, as frustrações, que são poucas, mas alegrias são muito mais do que as frustrações. O movimento escoteiro é como uma opção de vida, né? Você tem que fazer aquilo que você gosta. Alguns momentos você deixa de fazer algumas coisas para poder se dedicar ao movimento escoteiro, assim como é na igreja, como que é o ciclismo, como que é boxe, enfim, qualquer coisa, você tem que se dedicar ao máximo. Então, por isso esses 43 anos dedicados ao movimento escoteiro. Uhum. E é um compromisso assim que completa a sua vida em vários quesitos. Mas, assim, 43 anos de história, todo mundo deve estar curioso de onde que começou isso, como que foi, de quem foi a ideia e como tá. Então, dentro do movimento escoteiro, a minha família começaram dentro do grupo escoteiro, meus irmãos, meus primos. Incrível que pareça, eu não tinha muito interesse por isso. Minha mãe, vamos para o movimento escoteiro, me explicava como que era, mas não tinha muito interesse. O grupo escoteiro começou num bairro próximo onde eu cresci, que é o bairro Inhanhá, né, onde tem a escola Padre Custódio, meu bairro é logo próximo. E aí, meus irmãos faziam parte, minha mãe convidou, vamos, aí um belo dia resolvi, numa tarde ensolarada de fevereiro de 79, eu entrei no movimento escoteiro. Eu tinha um irmão mais velho que já era escoteiro, o meu irmão caçula entrou como lobinho, meus primos, e daí, de onde surgiu o Santana? Naquela época, o movimento escoteiro, pelo menos no nosso grupo, é assim, você sempre pegava o seu sobrenome, você não podia ser o teu nome, né? Como o meu último sobrenome é dos Santos, o meu irmão já entrou como dos Santos. E aí o que sobrou para mim foi Santana. Logo em seguida, meu irmão caçula entrou, como já tinha o meu irmão dos Santos, eu, Santana, ficou o primeiro nome do meu irmão, Messias. Então, naquela época, nós tínhamos, o grupo tinha a tradição de pegar o sobrenome para ser o teu nome dentro do movimento escoteiro. Hoje não, hoje já está normal. Mas por isso que tem o Santana por isso que entrou o meu sobrenome de Santana. Se o pessoal me perguntar, quem é Antônio Elson? Poucos sabem quem sou eu, né? Falar, o Santana, Santana eu conheço, Santana eu conheço. Então ficou o Santana como sobrenome e conhecido dentro do movimento escoteiro como Santana, né? Sendo que eu vim a saber que era Antônio Elson há pouco tempo, quando minha mãe virou presidente, e daí começou a mexer com os registros e tal, e daí ela falou Antônio Elson, eu falei assim, quem é Antônio Elson? E esse negócio de sobrenome lembra quando eu era sênior, tinha uns 5 Gabriéis, daí era o Fischer, o Mota, Isso. o Tobias e o Menezes. Isso quando não tinha um apelido, né? Mas é dessa forma, nessa linha mesmo, né? Quando tinha. Mas na minha época realmente era o último sobrenome que se dava ao escoteiro que entrava. Então por isso Santana. Interessante. E as coisas mudam com o tempo, né? Tipo assim, tinha isso de sobrenome, os acampamentos mudam, tudo muda, né? Tem até o próprio local onde você acampa muda muito. Pra você ter uma ideia, o nosso grupo, o nosso campo escola do grupo escoteiro Padre Heitor Custódio era ali atrás do museu José Antônio Pereira. Nós acampávamos muito ali naquela região. Não tinha aqueles bairros, não tinha asfalto, não tinha nada. Então, nós saímos da nossa sede, ia para lá, mochila nas costas, levar o material na mão, eram uns 3 quilômetros a pé. Então, nós crescemos, o grupo escoteiro fez muita atividade, muito acampamento, muita jornada para o museu. Aquela região ali, então, era nosso campo-escola. Todo final de semana, ou a cada, sei lá, final de mês, ou a cada 2 meses, tinha um acampamento, ou da tropa, ou do grupo, nesse local. Então, nós começamos ali naquela região. E, nossa, e você vê, tipo assim, o que era comum para vocês, hoje é o sonho de qualquer grupo escoteiro ter um campo-escola para poder acampar sempre, fazer
a diversas atividades. Hoje é a coisa mais difícil de se ter um lugar fixo. É verdade. Mas todo esse tempo assim que você foi escoteiro, começou com lobinho? Não, como escoteiro. Como só. escoteiro. Você tem algum momento marcante, alguns momentos marcantes, obviamente? Olha, eu tenho muitos, vários. Por exemplo, o fato de a gente andar de trem no movimento escoteiro é umas coisas que, através do escotismo, que eu viajei muito de trem, viajamos muito. E o interessante é que, quando nós íamos acampar, e a tropa inteira ou o grupo inteiro, quando não tinha um vagão exclusivo para nós, locado, nós ficávamos na plataforma ali com os mochilas nas costas. Conforme o trem ia chegando devagarzinho, os monitores saíam com as mochilas e jogavam pela janela para assegurar o lugar, para ter garantia que aquele lugar era nosso. Então a tropa ficava lá na plataforma e os monitores ficavam mais para trás. Conforme o trem ia diminuindo a velocidade, a gente começava a jogar as mochilas pela janela. É incrível que pareça, jogar pela janela. Quando o trem parava, já tinha lugares marcados já. Então isso não foi uma vez, foram várias vezes. Então era uma aventura. E quando tinha acampamento grande, por exemplo, para Corumbá, vamos para Corumbá, então a gente fechava um vagão só para nós. E aí tinha regra, os lobinhos ficavam sempre no meio do vagão, os chefes ficavam próximo da porta que faz a interligação com os outros e os pioneiros ficavam naquela porta, a última porta final. Então os lobinhos e os escoteiros ficavam no meio. E os pioneiros e os chefes ficavam nas pontas. Era uma questão de segurança que nós tínhamos. Uhum. E fizemos vários. Para Três Lagoas também, acampamento Ilha Solteira, a gente ia de trem até Três Lagoas, aí pegava o ônibus e ia para Ilha Solteira. Então, essas coisas a gente marca, sabe? Hoje em dia não tem mais o trem, não tem nada. Então, quando eu passo para aquela região, na estação, tudo me recorda muito essas atividades. Uhum. E ainda mais o negócio do movimento escoteiro, esse negócio de você ir para um lugar, conhecer coisas novas. E hoje a gente tem até os acampamentos grandes, como o Jamboree. Uhum. Agora vai ter aqui alguns dias o Conecta Sampa também. Isso. Então, o movimento escoteiro trabalha muito esse social, de desenvolver amizades, laços, que até o movimento escoteiro desenvolve o laço da irmandade, né, do lenço, seus irmãos de lenço. Mas, então, ao longo desses anos, você sabe alguma dificuldade, assim, ou as dificuldades sempre mudaram para o movimento escoteiro? Principalmente numa capital que... Então, nossa maior concorrência hoje dentro do movimento escoteiro são as redes sociais, o shopping, tudo, porque o garoto se prende ao celular, e aí para você tirar ele desse celular para vir para uma atividade, aos sábados, há alguma resistência. Há um tempo atrás, o nosso maior concorrente era o shopping. O pessoal chegava àquela idade de 13, 14 anos, preferia ir para o shopping. Então, sempre nós temos essas dificuldades, né? Se não é o apoio dos pais, para a gente conseguir deixar essa gurizada no movimento escoteiro, para acompanhar todo sábado ali, mas sempre tem essa dificuldade, sempre tem as atividades que a sociedade proporciona ao jovem, na qual a gente tem que sempre ter uma atividade nossa, escoteiro, com bastante atração, bastante atrativo, para você segurar essa galera na faixa aí dos 14, dos 15 anos. Uhum. Sendo que até esses dias eu fiz um acampamento regional, assim, posso dizer, de pioneiros, né? Convidei alguns pioneiros e tal. E o nosso ramo pioneiro tem uma escassez, principalmente aqui na capital. Você vê, tipo, 2 ou 3 em cada escoteiro. É uma realidade. Que é o pioneiro, o pessoal de 18 aos 22 anos. E veio um grupo de Três Lagoas, que é o clã Sleipnir. E eles tinham 6 pioneiros, assim, que eu falo assim, nunca que a gente vai ter essa quantidade sem fim de pioneiro. Realmente, numa capital, não tem muita coisa para fazer. E acaba que, tipo assim, os pais também ficam... Que é sábado, né? Exatamente. Mas o ramo pioneiro, ele tem as suas particularidades. Ele não precisa necessariamente estar todo sábado, né? Mas é uma sessão né, que tem os seus diferenciais, mas é importante que aquele jovem de 18 anos, 19 anos participe, né, do ramo pioneiro. Mas sempre foi, aqui no estado, sempre teve picos de bastante pioneiros, teve época de poucos pioneiros, então não tem uma constância. Mas nosso grupo já chegou a ter, no máximo, 8 pioneiros, mas depois desceu de novo.
Sendo que o grupo também teve muito mais gente antigamente, né? Foi 400, quase. Chegamos a uns 300, quase 400 membros no Castol. Teve um período lá que o grupo realmente cresceu muito, muito, muito. E só que isso, eu te falo o seguinte, o mérito de tudo isso é os pais, dentro do movimento escoteiro, porque eles abraçaram a ideia e aí eles participavam mesmo. Então, dentro do movimento escoteiro, o carro-chefe é os pais. Eles estando ali, o grupo cresce, o grupo vai para frente. E nessa época nós tínhamos muitos pais atuantes, por isso que os garotos ficavam. Nós chegamos a ter 4 tropas escoteiras, 2 alcateias, chegamos a ter um ramo sênior e uma tropa só de guias. Entendeu? Então não era mista, era uma tropa só de 3 patrulhas de guias e a tropa sênior. Você viu como que era grande o nosso grupo. Muito grande. Sendo que eu peguei uma parte, eu era bem novinho. Eu acho que quando eu virei escoteiro, sumiu muita gente. Era aquela radura banguela, sabe? Uhum. E era tipo assim, uns 5 escoteiros, uns 10 lobinhos. E dessa época pra cá, mais ou menos, que começou a crescer de novo. Sendo que, mas pensa assim, 400 escoteiros, a gente mal dá conta dos agora, né? Verdade. Mas pensa, se a gente tivesse isso agora, a gente não teria chefe. Por exemplo, para você trazer o membro juvenil é rápido. O adulto que é o problema, né? Você ter o adulto voluntário que queira realmente estar ao salvo para desenvolver as atividades lá com jovens. Mas nessa época que o grupo estava grande, nós tínhamos muitos pais que realmente vestiram a camisa, que foram chefe, fizeram o curso, que realmente ficaram lá uns 4, 5 anos no período que o garoto estava, eles acabaram ficando. Então, conseguimos ter bastante adulto nesse período. Sendo que não é só no sábado que o adulto faz atividade, né? Ele passa a semana inteira programando. Não pode contar isso, não, esse é segredo nosso. Segredo nosso. Mas é assim mesmo, tá? Não é só os sábados. Durante a semana também tem atividades para estar desenvolvendo. Então a gente já vai... tá. E então, e também mas eu vejo que eu trabalhei já um pouco com os lobinhos, né? Porque já comecei a fazer algumas atividades, dar uma ajuda na alcateia. E acabou que eu percebi que o melhor de ser adulto é as crianças lembrarem de você, falar assim, o chefe fulano, como eu quero fazer atividade com ele, eu aprendi tal coisa com ele. É legal ver isso, legal ver que as crianças se interessam. É muito prazeroso isso. E que as pessoas ficam felizes e tudo mais. Mas, em torno disso tudo, tem as progressões também. E o chefe também tem progressão, né? Que muita gente acha que a chefe você vai ser uma outra coisa, né? Mas chefe ainda continua como diz aquela canção, né? O chefe não faz nada, só manda, né? Mas, na verdade, nós, assim como o membro juvenil tem as suas literaturas para estudar, que tem seu momento para se dedicar a cursos, nós também, os adultos, temos nosso momento de literatura. E aí nós temos também a nossa progressão, que ela é representada no nosso uniforme conforme você vai crescendo a sua progressão. Quando você faz o período preliminar, que é o primeiro curso para começar a ser chefe, você usa o seu lenço normal, tudo tranquilo. Quando você faz o seu curso intermediário, que você conclui as suas tarefas, você recebe o anelzinho, né? Seu anelzinho torcido aqui, que o pessoal já olhou e falou, esse chefe tem um curso intermediário concluído. Aí vem para outra etapa, que é a insígnia na madeira. Ele recebe esse colarzinho com as contas de madeira, que não encerra aí. Quando o adulto achar que eu recebi esse insígnia na madeira, encerrei. Não encerra. Tem outras coisas para se fazer. Aí você tem a etapa 1 para você receber mais uma conta, etapa 2 para receber a outra conta, que é o antigo DCIM e o DCB, mas não para. Fora isso, tem outras atividades que o chefe constantemente tem que estar estudando, né? Então não é só esses 3 cursos principais. Uhum. E é tudo uma questão de trabalho, você sempre tem algo novo a aprender, e também não é porque você está há pouco tempo ou ainda é inexperiente que você não possa ajudar o grupo, como a gente tem alguns pais já no Padre Arthur Castoldi, que vivem lá
cozinho ou ajudo em qualquer coisa. Muitas ali eu acho que nunca acamparam, mas ainda assim estão lá para ajudar, estão lá para fazer um pouco da diferença. Exatamente, exatamente. A equipe que está ali disposta a fazer o lanche da gurizada são guerreiros, viu? São guerreiros. E eles também têm, dentro do movimento escoteiro, eles não precisam necessariamente fazer a promessa, né? Porque são um adulto voluntário na parte, mas sempre tem um pai ou outro que se interessa em usar o lenço, e saber como é que usa o lenço, e querer fazer a promessa. E isso o movimento escoteiro é aberto para todos. Os adultos, a qualquer momento que ele queira ser um voluntário, está disponível. Tem gente que fala assim, eu queria ser um chefe escoteiro, mas eu não fui lobinho, não fui escoteiro. Não, isso não precisa. Basta você querer, eu quero ser, aí a gente dá todo o treinamento, a gente dá toda a parte técnica que precisa, e se destaca, isso faz um trabalho magnífico. Sendo que minha mãe, e agora é um exemplo disso, né? Era só a mãe, eu comecei, mãe coruja, né? Quem viu a entrevista com o Ederson, com os escoteiros aqui, mas também, agora eu vou repetir, eu que comecei a ser lobinho e tal, minha mãe me levava, e acabou que ela começou a interagir no movimento e acabou virando chefe. E um dia, em uma bela reunião, ela se manifestou e virou presidente do grupo. É que ela falou nessa reunião, ela falou assim, meu sonho é ser presidente. Ela mal terminou a frase, já estava lá a carta dela para ela escrever para participar da Assembleia e ser a nossa presidente. Mas brincadeiras às partes, para ser presidente não é muito fácil, não. É um trabalho muito pesado, muito árduo, mas não é difícil. Não faz nada sozinho, né? Então, uma presidente, ela tem que ter uma equipe, e a Raquel está feliz, eu acho que ela está legal, porque tem uma equipe que trabalha com ela. E com isso, a chefia também flui numa boa, entendeu? Uhum. E daqui a pouquinho a gente já vai dar o nosso intervalo, mas vamos começar uma discussão aqui. Tem algum, assim, atualmente no movimento escoteiro, tem alguma coisa assim que te agrada bastante, que mudou bastante do passado, ou que você acha que faz falta? Olha, o que me agrada no movimento escoteiro a gente vê no final da atividade aquela gurizada indo para casa sorridente, outros quebrados de cansaço, porque correu a tarde inteira, mas não foi uma brincadeira, teve um momento educativo em cima disso aí. Então, o que me agrada realmente é o nosso trabalho ser, no final, entregue com certeza que foi bem feito, sabe? Para falar assim de que a coisa que me deixa desagradável dentro do movimento escoteiro, não tem, é muito difícil, muito difícil. Eu estou ali porque eu gosto, então eu faço aquilo que eu gosto, e chega no final de semana, a gente não vê a hora de chegar no sábado para a atividade, e ver aquela gurizada no final da atividade cansada, suada, pedindo mais, né? Então, isso que me agrada mais. Uhum. E o movimento escoteiro, ele muda bastante, assim, como eu vejo, muda muita coisa, mudou desde quando eu era criança. E pro próximo momento vamos, depois do nosso intervalo, vamos falar sobre isso, algumas mudanças, o que você acha que, tipo assim, mudou no movimento escoteiro, como que ele anda crescendo, como você acha onde ele vai chegar. Ótimo. Então a gente vai dar uma pausa pro horário comercial e a gente volta daqui a pouquinho. Então estamos voltando às 16h24 com a nossa entrevista. Como a gente tinha dito antes, eu queria perguntar como você acha que, se o movimento escoteiro tá caminhando a passos largos ou a passos rápidos, e se você vê um movimento maior, com maior interatividade das pessoas, com maior público, você acha que isso é possível para daqui a alguns anos? Ou... Então, até o próprio nome diz, né? Movimento escoteiro, está constantemente mudando, movendo. E do escotismo que eu entrei, em 1979, não é que eu sou velho, é que eu entrei antes, né? Velho é quem acha que eu sou velho. Mudou muita coisa. A forma de aplicar o movimento escoteiro, a forma de avaliar a progressão do jovem, a forma de você conquistar os seus objetivos,
mudou bastante. Hoje está mais voltado para a parte pedagógica, está mais voltado para a parte do desenvolvimento individual do jovem. Antes a gente formava um escoteiro, um excelente escoteiro. Hoje não, hoje nós estamos formando um cidadão. Então, isso prova que o escotismo mudou muito. Não está lá no tempo que você tinha que provar que você sabe fazer o nó direito, né? O único nó que que você precisa saber para a sua vida inteira, que nós ajudamos a ensinar, é o nó do sapato. Ao ensinar o garoto a fazer o nó do sapato. Esse é o nó que você vai levar para o resto da vida inteira. Então, você tem que saber algumas coisas, sim, a parte civil, a parte do hino nacional, a parte da bandeira, de civismo, tem que saber, com certeza. Isso não pode perder. Mas coisas novas vão surgir. Eu acho que o movimento escoteiro ainda tem mais coisa para oferecer para o membro, para o jovem e para o adulto também. Então, houve uma evolução muito grande da época que começou o movimento escoteiro para agora. Então, tem uma evolução muito grande. Tanto é que estamos revendo, né, nossos artigos. Né, o primeiro já foi mudado, já está melhorado um pouco. O próximo passo, acredito eu que seja a própria promessa, a palavra da promessa lá, como que se faz. Deve alterar alguma coisa, mas eu vejo que toda mudança é para melhor. É para realmente atingir um objetivo maior, que é o jovem. Hoje é a parte de formação do jovem, a parte educativa dele realmente evoluiu bastante, entendeu? Então eu acho que vai ter mais mudanças pela frente. Sim, sim. E eu também achei teve bastante mudanças, além de que o movimento escoteiro sobreviveu à pandemia, né? Exatamente. A gente conseguiu se manter online com a ajuda tanto dos adultos que não desistiam, estavam sempre fazendo atividades se virando do avesso para conseguir ter... Não, e tanto é que a própria nacional, né, que a gente chama de nacional, que é a UEB, ela, pensando nisso, ela lançou medalhas e recompensas para esse pessoal que foram guerreiros, realmente foram guerreiros. Então eles também pensaram nisso. Falou, bom, então já que ele fez, já que aconteceu isso e sobrevivemos a essa situação, por que não, né? Agraciar o adulto, o membro juvenil, com uma medalha, alguma coisa que nesse período foi criado para isso. Então, e uma evolução também, muito grande. Não vamos tirar o mérito dos jovens que também estavam lá, não, principalmente. Tinham jovens que estavam lá todas as atividades online, mesmo faltando uma ou duas, estavam lá e estavam fazendo o seu melhor para... Não, isso é verdade. Isso é mérito deles também, porque realmente querer fazer. Porque não era só o escotismo que estava online, ele tinha escola online, ele tinha outras coisas que ele tinha que fazer online, e o escotismo estava ali também, brigando para aquele espaço. Ó, na sua agenda, aí um horário para a gente aplicar uma atividade para vocês. Não foi fácil. Sobrevivemos, assim como também as escolas também passaram por isso, os alunos aula online, mas mérito de todo mundo que conseguiu passar por isso. Com certeza. Mas, com esse momento, você foi por muito tempo chefe, né? A gente tem várias histórias, como a gente também tem nos nossos acampamentos, a gente tem o fogo de conselho e a gente relembra algumas histórias engraçadas. Você com certeza deve ter algumas aí. Então, Gabriel, eu tenho algumas atividades, algumas histórias bastante engraçadas. Na época eu era membro juvenil, garoto, e depois de adulto, enfim, nós temos. Na época eu era membro juvenil, o meu primeiro acampamento, né? Sabe que tinha fazer as amarras, fazer pioneiria, e tinha inspeção, e você tinha que deixar o campo impecável. Aí o meu monitor, isso no meu primeiro acampamento, nós fizemos um fogão suspenso, com barro, tudo usamos uma lata e panela. E aí terminamos tudo, tinha que guardar. Santana, pega isso aqui e lava para nós. Eu não lavei. Tinha uma moita logo próximo do nosso campo, eu joguei atrás da moita. Tá lá, achei que tivesse, ninguém ia ver. Na inspeção, o chefe passou e viu aquela lata suja de barro e uma panela suja de barro que nós usamos para fazer o fogão. O monitor só olhou para mim assim, ó, e detonou no olhar. Aí quando o chefe saiu, ele me chamou. Olha, nunca lavei tanta louça como lavei aquele dia. Panela, na época a gente levava bastante panela, que as panelas pretas, eu tive que arear tudo em castigo, porque eu não obedeci o monitor. Então, na época mesmo juvenil, eu sofri muito desse jeito. Depois de adulto, nós fizemos uma atividade que eu recomendo que não faça mais isso, mas foi na época, né? Nós tínhamos uma tropa que estava acampado e eu juntei os meus monitores e falei, vamos fazer uma visita lá para outra tropa. E o chefe não sabia. Chegamos lá de madrugada, começamos a observar, como sempre, né? Os ronda dormem, em vez de fazer ronda, ficam dormindo.
Aí tinha a fogueirinha lá e o Honda estava sentado, eram 2 Hondas. A gente pode falar os nomes das Hondas que estavam, né? É melhor não, né? É melhor não. A gente conhece. Mas um deles hoje é presidente da região escoteira, mas ele não pode falar o nome dele, que é o Marcelo Kawata, não pode falar o nome dele. E aí ele só levantava a cabeça, olhava e ficava sentado, e não estava fazendo ronda. Eu falei, não acredito, que ronda? Isso era o quê? Umas 2 horas da manhã. Aí reuni meus monitores e falei, vamos fazer uma visita para eles lá, e vamos pegar uma patrulha para assustar esses Honda. E chegamos lá, os Honda ficavam só olhando e sentado. Fogueirinha lá, se preocupava com isso. Nós passamos rastejando por trás deles, e eles estavam praticamente quase dormindo. Aí pegamos uma patrulha inteirinha e levamos para o nosso campo. Aí lá no nosso campo, aí tiramos da barraca deles e colocamos na nossa barraca. E essa Honda mudou o horário, entrou outro Honda e ninguém viu que a patrulha tinha faltado uma patrulha. No final, o chefe chamou todo mundo e cadê a patrulha? E aí entrou o desespero. Cadê a patrulha? Horário, chamou, isso é de manhã, né? De manhã. Passou a noite, todo Passou mundo a noite, acordou. trocou os Hondas e ninguém percebeu que a patrulha tinha sumido, né? Aí com certeza o Honda furou, alguém dormiu demais, né? Enfim. E aí no dia seguinte eu apareci com a bandeira, com a patrulha, acho que era umas 6:30 da manhã para devolver a patrulha. Imagina esse chefe, ele estava desesperado, né, porque sumiu uma patrulha e ele colocou toda a equipe do Honda na época para procurar essa patrulha. Lógico, né, isso não se faz, né, foi uma forma de a gente ver como é que estava o pessoal em campo. Mas depois do susto, nós começamos a rir bastante. Até o próprio chefe ria muito do que aconteceu. E quem estava na Honda também ria muito da situação, né? Porque nunca se viu o Honda fazer uma ronda do campo sentado. Ele só levantava a cabeça e olhava e sentava de novo, só isso. Não é a função dele fazer isso. Mas depois que passou toda essa situação, virou até hoje motivo de piada, de tirar o sarro, porque foi um aprendizado pro pessoal da época, entendeu? Mas a gente recomenda que hoje os Honda fiquem mais espertos, né? Até é legal isso do escotismo, que mesmo que a gente receba as nossas lições de morais ou correções, sempre tem algo divertido, nunca é algo assim pra machucar a integridade do jovem ou algo Exatamente, assim. É algo divertido exatamente. pra ele, é algo que ele aprende sem se sentir pra baixo. Exatamente. Ele vê como ele pudesse melhorar. Exatamente. E histórias assim de acampamento, histórias de tudo sempre tem. Eu ainda lembro uma vez que eu estava em um acampamento e foi lá pelo meio da noite. Eu tenho sono pesado e eu não consigo perceber as coisas que acontecem. Mas o povo que estava na ronda levou o maior susto, porque eu acho que foi uma anta, saiu quebrando tudo e tal, e passou do lado do nosso... Eu tenho algo parecido com isso. Estava eu de Honda, na Fazenda Rancharia, que hoje lá o loteamento é o Alphaville, né? Ali hoje era a Fazenda Rancharia, e acampava muito ali. Um belo dia eu estava acampado à noite, assim, não tinha estrela, não tinha nada. E com a rondinha lá, eu de um lado, o outro, o parceiro do lado também, outro escoteiro, não me recordo quem. Escutamos um barulho. Quando eu vira, mas foi muito rápido. Quando viramos com a lanterna, assim, deu de cara com o cavalo, aquele olhão assim, mas rapaz, vou te falar uma coisa. Pensa na tremedeira que deu. Não, é sério, cara, você é aquele troção grande, assim, com aquele olhão. Rapaz, foi fácil, não. Uma outra vez, eu era sênior, eu tinha um primo que era sênior também. Nós estávamos acampados lá em Piraputanga. E o tempo fechado, como está hoje, assim. E aí nós não levamos barraco, fizemos abrigo. E aí minha ronda era tipo 3 da manhã. E ele não me chamou. E acho que ele deve ter dormido e não me chamou. E aí viramos à noite, de manhã o chefe. Então vocês furaram a ronda. Sobrou para quem? Sobrou para Santana de novo, né? Porque furou a ronda justamente no meu horário. E lá vai eu sofrer. Minha acampamento sempre sobra para você, né? Lavar louça, carregar material. Enfim, eu sofri naquele dia. Sim, sim. E tipo assim, a gente sempre tem esses momentos de agonia e tal. Mas a gente sempre aprende a corrigir essas coisas que estão relacionadas ao movimento escoteiro. E muita gente também acha que o movimento escoteiro só ensina a sobreviver, a
a construir casinha de madeira. Fazer nó, né? Mas podia dar mais uma trabalhada nesse assunto do que realmente o escotismo ensina ao jovem, porque acho você, que já foi jovem, já ensinou muitos jovens, se você vê essa mudança no jovem, se há uma mudança nele, como que ele cresce como pessoa, como que... Você já viu os resultados? Essa contribuição do movimento escoteiro para o jovem, para a sociedade, de uma forma geral, ela é muito interessante, porque você não fica preso só na parte técnica. Vou só ensinar ele a fazer nó, fazer amarra. Não é. Então você tem a parte do caráter, né? Tem o espiritual, que nós trabalhamos muito também. Então no movimento escoteiro não ele exige uma religião. Você tem que ter uma crença, você tem que crer em alguma coisa. Então você... Mesmo que seja na ciência, na ciência, né? Ele tem que crer. Então nós não exigimos, você tem que ser de tal religião. Não, nós não fazemos isso. Então, essa evolução do jovem, dele aprender muita coisa, o afetivo também, que é uma das áreas que nós trabalhamos muito, o social, o afetivo, o caráter, né? Então, isso veio muito para ajudar, para o jovem despertar nele. Porque nós não podemos, antes, como eu te falei há um tempo atrás, antes formava-se excelentes escoteiros, não é esse o objetivo mais, é formar cidadãos, é formar pessoas que consigam estar inserido na sociedade, né, que tenha opinião própria, que saiba respeitar a opinião da pessoa, que saiba sentar e conversar, que saiba respeitar a religião e ter a sua própria religião, enfim, e a parte do caráter que a gente trabalha muito, né? Até em questões políticas a gente não tem esse negócio de, porque eu já vi muito gente falando, escoteiro é um movimento elitizado, ou escoteiro trabalha só... esse lado da política, e às vezes eu falo assim, como eu já conheci muitos escoteiros, a gente tem diversas exposições, discussões sobre isso, e a gente aprende que não é porque o fulano pensa em X e o fulano pensa em Y, que a gente não consegue trabalhar em conjunto, que é isso que a gente vê hoje em dia muito. É isso, pessoas que têm pensamentos diferentes, tanto em religião, ideologicamente, política tudo, com certeza. Que não conseguem trabalhar um com o outro, porque não aceitam que o fulano acredita naquilo, ou o fulano gosta de tal pessoa. Não, exato. Dentro do movimento escoteiro, a gente não temos nós não temos um partido político. Né? Nós somos abertos a todos os partidos, a todos os políticos, e eu tenho que respeitar a tua opinião, o que você acha disso ou daquilo. Nós respeitamos numa boa, desde que tenha uma boa discussão, uma boa conversa, e cada um respeita o seu espaço. Então, nós não somos um grupo escoteiro fechado. Igual eu falo, eu não posso ser escoteiro só com uniforme. Eu tenho que ser escoteiro com meu uniforme e sem meu uniforme. Eu tenho que ser escoteiro em casa, tenho que ser escoteiro na escola, no meu serviço. Então, a partir do momento que eu sou escoteiro, eu tenho que mudar a minha postura. Então, eu tenho que mudar gradativamente. Lógico que tem algumas coisas que é seu, né? Mas, no geral, você acaba mudando a sua postura. Você começa a ter uma outra postura, não joga nada pela janela, não joga sujeira, você está andando na rua, você pega, não porque nós ensinamos isso, é porque isso já começa, você vê que a sociedade tem que ser assim. Não vê o japonês na Copa, acabava o jogo, eles limpavam toda a parte até deles. O lixo das outras pessoas. Exato, né? Mas eles foram obrigados a fazer isso? Não, isso é uma cultura deles, eles trabalharam isso. E nós procuramos fazer a mesma coisa com o jovem no movimento escoteiro. Você vai acampar, a fazenda é assim. Vamos embora, terminou o acampamento, nós temos que entregar o local melhor que nós pegamos. Lixo, tem que trazer de volta. Enfim, tudo que você deixa, que não pertence àquele ambiente, você tem que limpar. E assim os japoneses fazem, é uma cultura bacana. E nós trabalhamos isso também. Chamamos de pente fino, né? Vamos fazer um pente fino, nós acampamos. Vamos limpar, tirar toda aquela sujeira que nós levamos e deixar melhor do que estava. Entendeu? E agora a gente vai dar nossa pausa e eu vou voltar falando um pouco sobre as patrulhas e como funciona nesse trabalho da criação do jovem e tudo mais dentro dos ramos. Muito bom. Okay? Então a gente já volta já. Então estamos voltando agora ao nosso último bloco. Mais um tempinho aí com a gente falando. E a gente tinha falado que a gente ia começando a falar sobre como funciona dentro... Que a gente tem os ramos
E elas são feitas, a maior parte dos SAMUs são feitos em sistema de patrulhas, né? Onde a gente tem, como a gente diria, um coordenador, não é tipo um líder, mas não seja vitalício muitas vezes, mas que toda patrulha tenha um cargo e um movimento, e o porquê disso, assim, ajudar na interação dos jovens. Então, as matilhas, né, que é composto pelos lobinhos, que tem o primo e o subprimo lá, na qual eles conduzem a patrulha, né, a matilha, e no ramo escoteiro a mesma coisa, tem as patrulhas com monitor e submonitor, que na verdade está despertando no jovem ali a liderança, né? Despertando a liderança dele trabalhar, onde eles têm as funções dentro das patrulhas, e aí o monitor, na qual é o que mais sofre, né? A gente cobra muito deles, eles vão lá, por sua vez, cobram dos patrulheiros, mas a patrulha é a identidade, né, do jovem, então eles se identificam pela patrulha, se identifica com um amigo que está dentro daquela patrulha, e é onde desenvolve todos os trabalhos. E o principal disso é a liderança, né? Desenvolve a liderança, os monitores despertam nele as lideranças. E assim como o lobinho também. Quando ele está na matilha, lá na matilha dele, que geralmente é por cores, né? Cores do lobo. E aí quando ele vem para o ramo escoteiro, aí ele tem as patrulhas, que são os animais ou constelações, para as meninas, que aí eles têm identidade, que são no máximo 8 jovens por patrulha, que eles têm que estar sempre se reunindo, não só aos sábados, né? Tem que estar se reunindo durante a semana também, para desenvolver algum trabalho, uma especialidade, alguma coisa. Então, esse sistema de patrulha é fantástico, que ali você trabalha liderança, trabalha em equipe, principalmente, né? Se um faz, todos têm que fazer, enfim. O trabalho em equipe é fantástico, que ele funciona realmente. E isso, o garoto leva essa trabalho em equipe para a vida dele também, trabalhar em equipe na empresa que ele trabalha, desenvolver a liderança dentro da empresa que ele trabalha ou na própria empresa que ele montar, enfim. Isso, o sistema de patrulha contribui bastante para a formação do jovem. Sim, eu até lembro de que a gente se ajuda entre si, principalmente a patrulha dentro da patrulha se ajuda. Que ia ter um acampamento, o acampamento ia ser eu acho que foi o Elo, é o que eu me lembro. E a gente tinha alguns escoteiros que não iam conseguir pagar a inscrição, né? Obviamente a gente ajuda, o próprio grupo ajuda as pessoas, só que às vezes, obviamente, não dá para ajudar todo mundo. E a gente se juntou em patrulha, a gente fez a gente não gastou o nosso próprio dinheiro. A gente gastou um pouquinho, mas não para doações. E a gente fez todo um projeto financeiro para vender bolo de pote. E tipo assim, foi um projeto rápido. A gente fez uns 30 bolos de pote. A gente também fez umas tortas frias e a gente andou pelo parque, pela rua, vendendo. Aí a gente conseguiu pagar o acampamento para quem precisava, além de sobrar um dinheiro, e a gente também fez distintivo de patrulha. Exato. Isso me fez lembrar, puxando aqui lá atrás, quando eu entrei no movimento escoteiro, incrível que pareça, né? Eu já fui pequenininho, nunca fui desse tamanho. Nós limpava quintal para os outros para juntar dinheiro para poder pagar a mensalidade. A gente juntava a garrafa para vender. Isso, imagina isso em 1979, 1980, 81, que isso tinha que fazer. A gente pegava uma enxada, eu e meu irmão, ia limpar quintal, e o dinheiro que ganhava ali, a gente já pagava a nossa mensalidade. E assim os jovens hoje, né? Eles se juntam, fazem campanha, vende bolo de pote, vende alguma coisa para arrecadar dinheiro para ajudar na formação da patrulha mesmo, para ajudar alguém na patrulha que esteja precisando de uma ajuda, de um acampamento, do uniforme, enfim, de um distintivo que precisava comprar. Então, essas campanhas é interessante fazer. Realmente, ela tem um objetivo no final. O jovem ver como que é feliz ele conseguir vender, ajudar o amigo dele para o acampamento, como vocês fizeram naquela época, né? Isso é bom. E as pessoas que não conhecem devem estar perguntando o que é uma patrulha. Uma patrulha, como ele já disse, tem um monitor que é um líder, daí tem alguns patrulheiros, cada ramo tem um limite, né? Isso. X de patrulheiros. E tem também o submonitor, que é tipo um assistente para o monitor. Lá tem todas as funções, né? Tem as diversas funções que a gente geralmente aplica elas em acampamento, né? Exato. Que é o cozinheiro, aí tem o lenhador, o aguadeiro, né? Aí tem o almoxarife.
Enfim, aí ele tem, para cada função, o intendente, né? O que sofre mais é o intendente, tá, sempre tem que trazer água para o cozinheiro, deixar o campo sempre com água. O lenhador, manter lenha para o fogão, manter a lenha para as pioneirias, né? E aí tem e o próprio monitor que faz tudo, né? Ele cobra tudo, ele sempre está ali cobrando. E também na sede tem as funções dele, que ele é o escriba, aí tem o cara que vai organizar o espaço, enfim, tem várias funções, né, os encargos dentro do movimento escoteiro. E também a gente tem sempre aquela idealização do monitor, né? Que ele é um mestre de tudo. Uhum. Mas com o tempo que eu fui em atividades e trabalhando com os meus amigos e colegas, eu percebi que o monitor nem sempre é o que mais sabe fazer as coisas, mas sim aquele que consegue organizar a patrulha, consegue falar assim, você é bom em tal coisa, então acho que é bom você ficar aqui, porque você faz isso. Ele reconhece a capacidade dos outros, além de que a patrulha em si, porque eu já vi gente que deixou de ser monitor, parece que parou. Acabou a graça, né? Acabou a graça, não quero mais se ajudar, tal. Então, e ele esquece que o monitor, quem elege é a própria patrulha. O monitor, ele pode ficar no cargo por muito tempo, desde que a patrulha aceite, né? Uhum. Se a patrulha achar que o período dele de 1 ano tá bom e querer colocar outro, ele tem que saber que hoje eu estou como monitor, amanhã pode ser outro. Mas ele ainda pode continuar ajudando a patrulha. Com certeza. Ele vai só usar um outro cargo, né? Exatamente. Porque o monitor é um cargo, como o lenhador, o escriba. Exatamente. Não é tipo assim, uma hierarquia superior. Ele tá ali para cumprir uma função. Ao mesmo tempo que ele pode ser um monitor hoje, amanhã ele pode ser um sub, pode ser um terceiro de patrulha, pode ser um lenhador. Que é algo que a gente vê muito por aí. Tipo assim, o cara perde uma vaga em algum lugar, parece que perdeu a graça do que ele fazia. E, na verdade, não é assim que funciona. Dentro da patrulha, da unidade da patrulha, o monitor, se ele se destacou, ele ficou muito bem no período, mas se a patrulha achar interessante que tem que trocar, não porque ele sabe mais, pode ser que sim, mas isso não é o determinante. Né? O determinante é o que a patrulha quer. Né? Eu quero que o Fischer seja o monitor. Não, agora eu quero que o Santana seja o monitor. Não, agora quem vai ser o monitor vai ser uma outra pessoa. É a patrulha que vai definir. E a mesma pessoa que hoje está como monitor, amanhã ele vai ser o cozinheiro, ele tem que se desempenhar da mesma forma. Ajudar a patrulha sempre. Sempre. E nesse caso, o que você acha que, assim, a gente já falou do que o escotismo pode melhorar socialmente, profissionalmente, mas emocionalmente para a família e para o jovem, você acha que faz alguma diferença? Que faz alguma melhoria? Eu acredito que faça bastante. Então, Fischer, eu também concordo com você na sua fala, que realmente tem que contribuir bastante. Nós temos muitos jovens tímidos, que chegam lá tímidos e de repente eles já começam a ficar uma pessoa mais sociável, porque ele se encontrou ali, que o movimento deu a oportunidade para que ele realmente solte, fique mais leve, porque o movimento escoteiro tem que ser assim, tem que ser leve, tem que ser uma atividade leve, né? A pessoa tem que se sentir vontade de querer ficar ali. E acontece, essa mudança, tem muito jovem que você vê ele entrando lá muito quieto, muito na dele, em 1 ano ele está falante, está conversando, está bem participativo, então tem essa contribuição realmente na parte social do jovem, né? Então isso eu vejo, eu tenho vários exemplos de movimento escoteiro de jovem desse jeito, que entrou quieto, entrou lá praticamente porque os pais forçaram, e hoje não, hoje é uma pessoa fantástica, conversa demais e teve uma evolução, entendeu? Eu até lembro quando eu era mais novo, quando eu comecei com o Lobinho, porque hoje em dia a gente vê que o pai coloca a criança em um negócio e daí a criança não gosta, ele já tira na primeira vez, né? Exato. Eu lembro quando eu era mais novo, eu também... Eu gostei, mas tipo assim, era aquele negócio... é só uma tarde de sábado, às vezes... eu quero ficar aqui na casa da minha avó. Daí eu ficava assim, espero que chova pra atividade ser cancelada. E daí, ao longo do tempo, minha mãe, ela não deixou eu, assim, entrar e sair logo em seguida. Sim. Ela me colocou, me manteve lá,
E eu ganhei o gosto quando eu comecei a experimentar o escotismo em si, porque você não experimenta no começo, é só uma experiência. Aham. Você começa a tirar especialidade, a aprender coisa, a lidar com diversas situações que te deixam mais confiantes e mais alegres, como eu posso dizer. Então, eu lembro de uma situação na qual você era monitor, ou eu acho que ou era o primeiro acampamento com monitor, que você estava responsável pela cozinha, você estava tão preocupado em fazer a comida tão boa para a patrulha, que você estava tão tenso. A gente via que você estava tenso. Falava, Gabriel, calma. Se tiver que comer um arroz com um pouquinho de mato que caiu, que está no campo, é normal, não precisa ficar tão preso à perfeição. Aí com isso você foi se soltando. Então, o escotismo trabalhou muito com vocês também. Você era muito fechado, você era muito tenso. Relaxa, o escotismo é leve. Se queimou o arroz, faz parte. Se caiu sujeira no seu macarrão, faz parte. Isso é normal no acampamento. Né? Eu percebi que até a comida fica mais gostosa. Não sei se é a fome ou é a terra. Pra você ter uma ideia, eu não gosto de cebola, sabe? Tiver que cozinhar, eu cozinho, quando tiver usar a cebola, eu ralo a cebola, eu pico a cebola. Só que eu tinha os monitores na minha época, quando eu era chefe, que eles sabiam dessa sacanagem, né? E enchiam a comida de cebola. Mas enchia mesmo, sem dó. Né? E nós tínhamos que experimentar a refeição deles para ver se estava boa. Coitado desses monitores, sofria depois. Mas tudo bem, isso a gente vê depois. É uma outra conversa depois. Mas eu fazia questão, tirava toda a cebola, mostrava para eles que ia ter toda a paciência do mundo. Eles podiam encher de cebola, ia ter toda a paciência e tirar. Coitado desse monitor. Cada cebola que eu tirava, eu lembrava, ei, monitor, no próximo acampamento a gente conversa. Sabe? Mas é normal acontecer isso. Eu via que você estava tão tenso naquela época, e aos poucos você foi se soltando. Eu lembro que nesse acampamento, eu lembro qual foi o acampamento, porque ele me ensinou a lidar muito com a frustração. Acho que foi um dos meus primeiros acampamentos como monitor, eu acho. Isso. E eu era uma patrulha ainda pequena, né? Exato. Patrulha Falcão, que eu me lembro. E daí eu fiquei tão tenso assim que no último dia, eu tinha trazido tudo pra última refeição e eu esqueci que de eu ficar tenso, eu não lembrava de onde estava. E eu falava assim, eu tô sem comida, eu falava assim, daí... mas depois disso eu melhorei, porque também aquele acampamento não foi um dos melhores. Eu lembro que foi o meu primeiro fogão suspenso. Que caiu depois. Que eu coloquei em pouco barro, daí abriu um buraco no meio. Eu falei assim, meu Deus, caiu. Daí depois Eu lembro de tudo isso, eu lembro. E depois eu fiz Daí eu também me queimei naquele dia, né? Lembra? Você estava tão tenso que você queria pegar a cinza que caiu no chão, você queria pegar tudo de volta. Aí você queria pegar na panela sem proteção, enfim. Eu lembro que eu falava assim, Ficha, calma. Se o pessoal tiver que comer o arroz queimado, vai comer, não precisa entrar em pânico. Entendeu? E a evolução vem depois, vem com calma, entendeu? A gente vai crescendo, o jovem vai desenvolvendo, que ele vê que não é assim, não é a perfeição no primeira atividade, no primeiro acampamento. Aos poucos você vai evoluindo. E foi o que aconteceu, entendeu? E e também a gente, todo esse trabalho é muito interessante. E sendo que quem quiser levar, se alguém escutar depois, tiver filho ou quiser participar, a gente sempre está de portas abertas. E também não precisa ser só no grupo Padre Arthur Castoldi, tem um monte de grupo. Exato. Então a gente tem os grupos do Instagram. O do Castoldi o arroba é Grupo Escoteiro Castoldi. Você escreve lá no Instagram, você vai ver. Tem todas as informações, até dá para entrar em contato. E os outros grupos também tem. Então se você, por exemplo, morar longe do local, você pode ir de boa. E esse é legal, né? Os diversos grupos. Então, hoje tem aí vários grupos que eu tenho em Campo Grande, distribuídos nas regiões aí. Eu moro na Moreninha, tem algum grupo que eu tenho lá perto? Tem. Eu moro no centro do aeroporto, tem algum grupo que eu tenho lá perto? Tem. Eu moro aqui mais próximo do Rádio Clube, tem um grupo escoteiro ali perto? Tem. Então sempre tem um grupo escoteiro próximo
das atividades. Então, não precisa ser, eu vou cruzar a cidade inteira. Não, você pode procurar um grupo mais próximo da sua casa. Okay? Então, não precisa ficar preso somente àquele grupo que é muito longe. Do lado da sua casa deve ter um grupo escoteiro, é só você dar uma olhada. A maioria acontece no mesmo horário. Tem eu acho que de manhã, né? Então, eu não tenho certeza, mas parece que tem um grupo escoteiro que vai estar funcionando no domingo de manhã. Uhum. Mas a grande maioria é sábado à tarde. Sábado à tarde, 2 horas. Nos devidos locais de cada grupo, sempre tem atividade, sempre tem algo, sempre tem chefe, sempre tem coordenação para você atender os pais da menor. Exatamente. O negócio é esse horário, né? Muita gente desiste pelo horário, porque você não vai mais poder fazer certas coisas, mas você vai estar ganhando algo em troca, porque é um investimento. Né? Exatamente. Ser escoteiro, desenvolver o jovem no escotismo é um investimento para a vida dele, para a vida até da própria família, que ajuda a família, se interage. Parece que muitos jovens ganham até mais interação com os próprios pais. Exatamente. Tem muitos jovens que, dentro do movimento escoteiro, ele começa a participar mais da vida social com a família, principalmente com os pais, se abre mais com os pais, enfim. Sendo que tem um vídeo aí de uma mãe que fala assim, não ponham seus filhos no escoteiro, porque senão daqui a pouco eles vão estar acordando 5 da manhã alegre, eles vão estar querendo ir todo sábado à tarde. Vai querer arrumar a cama, querer lavar a louça. Eu já vi isso aí. Não vão deixar mais você furar sinal, não vão querer ir em todo acampamento, ela falou assim, não ponham, que eles vão virar outras pessoas. O escoteiro tem esse ar de responsabilidade, com leveza, obviamente, mas você percebe assim que você não é o único, né? Você tem outras pessoas à sua volta e que você pode ajudar elas. Se você quer se desenvolver, você tem que fazer com que outras pessoas também se desenvolvam com você, né? Principalmente. Cresçam com você. Exatamente. Gabriel, só uma pergunta do internauta. Olha só. Gostaria de saber se os adultos que exercem função de chefia recebem alguma remuneração. Eu posso responder. É um trabalho totalmente voluntário, né? Você não recebe nada financeiramente, mas você recebe todo o apoio que o grupo vai lhe dar para você fazer os seus cursos, o seu aprendizado. Mas financeiramente nós não recebemos nada, porque é um trabalho voluntário. E também não só tem o cargo de chefe. A gente, para aqueles que não conseguem sábado, a gente tem diversos cargos que precisam ser ocupados. Porque a gente tem certas demandas como cozinha, ou comprar certas coisas, ou planejar atividades, ou organizar certos serviços financeiros relacionados à jurisdição e tudo mais. Exatamente. Mas o adulto voluntário é muito bem-vindo. Lembrando que é trabalho voluntário mesmo. Não recebemos nada financeiramente para desenvolver esses trabalhos. E agora, para o final do nosso bloco, eu vou só comentar sobre algumas coisas. A gente tem um escoteiro, que é o escoteiro João, que foi selecionado para o Corinthians e ele vai para um jogo na Itália, só que ele precisa de uma ajuda financeira. Se algum outro escoteiro ou alguma outra pessoa tiver interesse em ajudar, a gente tem tudo lá no nosso grupo, a gente fez um post que lá no grupo Escoteiro Castoldi, e a gente também está fazendo um multirão nacional de doação de sangue, dia 25/6, às 7h30 às 11 horas, lá no Hemosul, para ir doar sangue, porque doar sangue é algo muito importante e salva muitas vidas. Então, agora para o finalzinho, eu vou estar agradecendo você por vir aqui, agradecer a todos que estão vindo, a todos os internautas, porque a gente vai precisar de força e a gente quer continuar esse negócio, porque a gente quer espalhar o movimento escoteiro para todo mundo. Então é isso, muito obrigado, Santana, muito obrigado a todos e um sempre alerta escoteiro. Sempre alerta a todos.